Bem-vindos ao canal Fator Medo. O vídeo de hoje deve lhes fazer refletir. Espero que gostem. Às vezes, temer o desconhecido parece mais agradável, uma opção mais preferível do que encarar um perigo de verdade. Uma vez, meu telefone sem fio ficou mudo quando eu estava sozinho em casa. Só dava para fazer ligações da sala de estar. Uma outra vez, eu tenho certeza que alguém pegou algumas moedas da minha mesa. Todas essas coisas podem ser apenas resultado de truques da memória. Mas o que você faria se algo que parecesse realmente real acontecesse? Você correria ou ignoraria como eu fiz? Segunda-feira passada foi um dia normal. Eu levantei, escovei os dentes, troquei de roupa para ir para a escola. Todas as pequenas partes da minha rotina de todos os dias. Parecia que seria um outro dia, nem um pouco notável. Até que vi as cordas. Tinham 3 ou 4 cordas bem grossas enroscadas no meu quarto. Elas estavam atravessadas entre as paredes ao redor da minha cama. Uma estava presa na porta. Não tinha como eu não ter percebido antes. Deveria ter tropeçado nelas. Estavam amarradas a pregos nas paredes. Pregos que também não existiam há 10 segundos atrás. Ninguém podia ter estado no meu quarto enquanto eu estava lá. Muito menos isso podia ter acontecido sozinho. Estava cedo e meu cérebro ainda não estava processando corretamente. Eu simplesmente ignorei a situação. Desamarrei as cordas e fui para a escola, deixando elas enroladas em cima da mesa. Não melhorou nada depois. Fora da minha casa tinham centenas delas, amarradas entre casas, em volta de carros, atravessando ruas. Só pode ser uma pegadinha muito bem elaborada. Uma câmera escondida de algum programa de televisão. Eles tinham conseguido que todos entrassem na brincadeira também. Pessoas passando pela rua estavam entrelaçadas entre as cordas, amarrando eles a objetos que estavam chegando perto ou se distanciando. Era como se estivessem seguindo um rastro até as coisas que iriam fazer e deixando um rastro após fazer outras coisas. Continuei meu caminho para a escola um pouco nervoso. No ônibus, todos, menos eu, estavam presos à porta. Na escola, grupos de amigos estavam uns amarrados aos outros. Professores estavam amarrados às suas mesas e seus quadros. Até agora, eu só conseguia me perguntar por que eu tinha sido deixado de fora. Quando minha amiga Lucy sentou do meu lado na primeira aula, ela simplesmente jogou a mochila no meu colo, colocou o queixo em cima de sua mão e ficou olhando pela janela que estava ao meu lado. Ei, Lucy! Sem resposta. Ah, fala sério, eu não acredito que você tá nessa também. Ela suspirou e começou a tirar livros da mochila. Todos os livros estavam amarrados às suas mãos. Eu arranquei uma das cordas de um livro. Ela não notou. Ao invés disso, ela simplesmente passou a ignorar o livro. Totalmente. Deixou ele cair no chão sem nenhuma hesitação. Eu me abaixei, peguei o livro dela e coloquei em sua carteira. Ela nem notou. Se é assim que você quer brincar? Eu sorri tentando parecer um pouco animado e brincalhão, mas eu estava mesmo era tentando esconder o meu nervosismo. Eu juntei todas as cordas amarradas nela com uma mão e arranquei todas.
Ela piscou os olhos e olhou para mim. Ai caramba, Martin, tu parece até um ninja, sei lá. Eu tô sentado aqui já faz uns 10 minutos. Sorri de novo, aliviado que minha amiga finalmente me notou ali. De onde essas cordas todas vieram? Aparentemente ela estava notando pela primeira vez. Ué, eu pensei que vocês estavam me zoando. Ela se levantou e foi até o canto da sala. Ninguém na sala percebeu. Elas não estavam aqui um minuto atrás. Você consegue ver também? O tom dela me fez perceber que ela estava genuinamente assustada. Não, você não... Fui interrompido pela professora batendo a porta assim que entrou. Todos menos eu e Lucy disseram bom dia e ainda pareciam não prestar a mínima atenção a nós. As pessoas têm me ignorado o dia todo. Tô saindo dessa porcaria. Lucy empurrou algumas cordas pro lado e saiu da sala. Eu a segui, mas ninguém percebeu. Vagamos pelos corredores, entrando e saindo de todas as salas que vimos. Quando desamarrávamos uma carteira ou um livro de alguém, era como se de repente não importasse mais para eles, como se não existisse. Eu mostrei a rua para ela. Tinham mais cordas do que quando eu saí de manhã, 2 vezes mais. Cuidadosamente nós tomamos nosso caminho, entre os emaranhados de cordas. Fomos até uma lanchonete ali perto. Não era grande coisa, eu sei. Mas o que você faria nessa situação? Como eu já disse, às vezes temer o desconhecido é a melhor opção. Em algumas ocasiões eu sugeri que desamarrássemos mais algumas pessoas. Lucy foi contra, lembrando-se do quão aterrorizada ela tinha ficado quando eu a desamarrei. Na lanchonete nós pegamos alguns sanduíches e bebidas da geladeira. Fomos para uma mesa, desamarramos todas as cordas presas às cadeiras e sentamos. Nós 2 comemos em silêncio. Ambos estávamos muito assustados, distraindo um ao outro olhando para os estranhos na lanchonete. Depois de 20 minutos, Lucy começou a falar. Agora ela vai pegar aquele sanduíche. Ela disse, apontando para uma mulher do outro lado da lanchonete. A mulher andou até o freezer e pegou o sanduíche ao qual ela estava amarrada. Ela vai pagar e depois vai sair. E foi isso que ela fez. Totalmente de acordo com as profecias das cordas. Aquele cara não pretende pagar. Eu observei enquanto o homem pegava seu café e corria para fora da lanchonete. Os 2 atendentes pareciam surpresos demais para correr atrás dele. Isso é horrível. Vamos embora, por favor. Do lado de fora não estava muito melhor. Todos apenas seguiam as instruções das cordas, indo para suas rotinas diárias. Lucy disse que ia para casa dormir para ver se tudo isso passava. Eu concordei em levá-la para casa. Ela morava a uns 10 minutos de onde estávamos. Um pouco mais longe da parte mais agitada da cidade, tinham menos cordas. Era mais fácil. Podíamos fingir que aquilo não estava acontecendo. Quando viramos na rua de Lucy, ela parou. Estava boquiaberta. O que houve? Eu quebrei o silêncio. Olha ali. Ela apontou para a casa de um de seus vizinhos. Eu vi perfeitamente. Levarei aquele momento em minha memória até o dia que eu morrer. Um pequeno diabo preto, devia ter uns 90 centímetros de altura, andando com as mãos no chão, quase como um macaco. Ele tinha 2 grandes olhos amarelos que ocupavam metade do rosto, e não tinha boca nem nenhuma outra coisa no rosto. Ele segurava um martelo e um rolo de corda. Corda essa que ele deixava cair por trás dele.
estava traçando uma linha por onde passava. Ele andou rápido e silenciosamente da porta da frente da casa até a caixa de correio. Ele parou, martelou um prego na caixa e amarrou a corda nele. Se virou de frente para nós e parou assim que nos viu. Meu queixo caiu mais do que já tinha caído, mas o pequeno diabo nos olhou com um olhar de surpresa e curiosidade. Dava até para dizer que ele era o mais assustado. De repente ele acenou para nós. Eu olhei para Lucy e ela não tinha nem se movido. Olhei de volta para o pequeno diabo e ele começou a me encarar. Então eu diminuí pela metade a distância entre nós. E depois diminuí mais ainda. Isso não era mais medo do desconhecido. Era medo desse carinha. Não parecia nada para ficar assustado quando eu estava a 1 metro de distância dele. Então ele estendeu a mão. Oi? Eu apertei sua mão. Ele acenou com a cabeça em sinal de aprovação, piscando seus grandes olhos amarelos em minha direção. Então vocês são os responsáveis pelas cordas? Ele acenou positivamente. Parecia ansioso. Eu chamei Lucy para perto, mas ela ficou onde estava. Tem mais outros iguais a você? Ele balançou a cabeça positivamente de novo. Eu queria perguntar tantas coisas sobre o que ele era, de onde veio, mas parecia que por enquanto eu estava preso com respostas de sim e não. Nós temos livre arbítrio? Ele só olhou para mim, quase com tristeza em seus olhos. Imediatamente comecei a me sentir mal do estômago e não podia mais suportar olhar para aquele pequeno monstro. Eu peguei Lucy, que esteve escutando toda a nossa conversa, e agora estava sentada no meio-fio com as mãos na cabeça. Vamos embora. Nós entramos na casa dela e eu a fiz um copo de chá. Quando a encontrei na sala, ela tinha desamarrado seu cachorro e estava abraçada com ele, chorando. Eu coloquei o chá na mesa e sentei do lado dela. Eu tô tão assustada. Ela sussurrou depois de uns 10 minutos chorando. Eu não disse nada. Não conseguia dizer. Eu vou dormir. Ela murmurou de repente. Dormir estava começando a parecer uma boa opção naquele momento. De repente, minhas pálpebras começaram a ficar pesadas, como se estivessem sendo puxadas para baixo. Eu caí de sono no tapete. Tudo que eu vi antes de adormecer foram as pegadas de muitos pares de pequenos pés próximos a mim. Me senti muito melhor no dia seguinte, como se tudo que aconteceu tivesse sido um sonho. Eu provavelmente teria acreditado nisso se não tivesse sido acordado pela mãe de Lucy naquela manhã, se perguntando o que eu estava fazendo dormindo na casa deles, sem permissão. Durante o café da manhã, Lucy me perguntou por que eu parecia tão pálido e nervoso. Eu virei para ela e sorri, murmurando alguma coisa sobre estar me sentindo mal. Mas a verdade era que eu estava assustado, porque não conseguia mais ver as cordas. E estava me perguntando se minhas ações eram realmente minhas.